Dr. Zé Luís Gaspar, estas comemorações vão ser importantes para Amarante para conhecer mais António Cândido? Eu acho que quando nós lembramos grandes figuras, quando nós fazemos um trabalho que já devia ter sido feito há décadas, em que relembramos uma figura que foi um homem notável a nível nacional e no panorama internacional, reconhecido e que infelizmente passou ao esquecimento, e eu faço meia-culpa, e acho que comigo muitos devem fazer meia-culpa, de não termos ainda feito este trabalho que iniciou hoje. Acho que António Cândido pode ser uma referência para todos nós. Eu não posso falar com direito de propriedade, que ainda conheço ainda muito pouco, e acho que os amarantinos conhecem muito pouco, e a nível nacional, aliás, o Sr. Professor teve a oportunidade aqui, na sua intervenção, dar-nos nota disso, que ele foi um homem que marcou na sua geração, um homem que foi notável na sua geração, foi reconhecido e, entretanto, não houve este processo de continuidade para o manter sempre presente. Acho que é isso que nós hoje vamos fazer, dar-lhe essa visibilidade e fazer com que nós, amarantinos, tenhamos orgulho, já o temos, mas tenhamos ainda mais, percebendo qual foi o seu pensamento e perceber um pouco como Amadeu, um homem que esteve gerações à frente do seu tempo. Eu acho que Amarante é isso de bom que tem criado um conjunto de pessoas que estiveram à frente do seu tempo, e António Cândido é um deles. E ele vai ser resgatado? Ele vai ser resgatado, vamos reeditar a sua obra e vamos falar do seu pensamento. E eu quero acreditar que, se calhar, pensamento esse que hoje ainda é atual, quer dizer, estamos a falar que há 100 e muitos anos atrás alguém pensava aquilo que ainda hoje se discute. E isso é notável quando hoje temos até, enfim, dos partidos da governação que acham que são donos do pensamento quando fazem uma lei da descentralização administrativa ou disto ou daquilo, que acham que estão, quando alguém há 100 e muitos anos já pensava assim, já escrevia assim e já dizia ao mundo como é que deveria ser. Eu acho que nós é isso que iremos fazer, mas mais do que isso é podermos ter um outro exemplo quando nós falamos dos grandes vultos, como é o Pascoais, a Cássio Lino. Muitas vezes esquecemos de colocar António Cândido nos nossos exemplos. Por acaso hoje tive um almoço com um conjunto de senhoras, porque ontem foi o Dia da Mulher, aqui eu me vergo e presto uma homenagem, e eu dava nota também desta figura emblemática também, Amarante, terra de António Cândido, deste grande orador que punha em sentido toda uma bancada. Dr. Pedro Tavares de Almeida, gostou da sua conferência aqui em Amarante? Acha que o Conselho de António Cândido não está no lugar que devia? Não, António Cândido é uma figura, de facto, muito relevante na política no Portugal do século XIX, princípios do século XX. Foi um grande orador, reconhecido pelos seus contemporâneos como um dos principais oradores parlamentares. Escreveu também uma obra académica, embora curta, mas muito valiosa. Um dos seus estudos, Os Princípios e Questões de Filosofia Política, é sem dúvida uma obra seminal, uma obra pioneira da ciência política em Portugal e que é muito difícil acesso, e portanto creio que no âmbito das comemorações do centenário da morte de António Cândido está prevista a publicação, a reedição dessa obra, e acho que isso é importante para resgatar de um certo relativo esquecimento a figura de António Cândido, que indiscutivelmente é um dos grandes vultos de Amarante e uma glória inquestionável do seu passado histórico e que, portanto, deve ser conhecida dos amarantinos, enfim, não de uma forma superficial, mas de uma forma um pouco mais aprofundada. E espero que estas comemorações, que vão decorrer, enfim, por um período relativamente largo, de 2 ou 3 anos, seja uma oportunidade para que a obra política, a obra como político, como académico, como orador, possa ser melhor conhecida
pelos seus conterrâneos e, em particular, pelas novas gerações. Creio que alguns dos seus trabalhos e dos seus discursos podem ser objeto de divulgação nas escolas, e isso acho que seria também, enfim, posso estar a ser demasiado ambicioso nesta minha sugestão, mas creio que a figura, a personalidade merece, porque no seu tempo era um autor, nomeadamente nesse estudo que ele publicou em 1878 e 81, em 2 volumes, que se chama Princípios e Questões de Filosofia Política, é uma obra que ombreia com a melhor literatura que foi publicada além fronteiras sobre o tema do direito de sufrágio e dos sistemas eleitorais. Engenheiro Luís Ramos, como é que se sente aqui na qualidade de comissário destas comemorações? É uma honra e um prazer enorme. Eu relembro que há muitos anos atrás, há mais de 3 décadas, tinha começado em Amarante a evocação do António Cândido, porque pensava e continuo a pensar que o lugar que ele ocupa na história, quer do nosso país, quer até da cena da ciência política internacional, não é o devido. E esta oportunidade de, em jeito de evocação do centenário da sua morte, que acontecerá em 1922, prepararmos em Amarante, ou a partir de Amarante, um conjunto de iniciativas que vão permitir redescobrir António Cândido, não só como político e orador que todos conhecem, mas também como homem da ciência, como homem do pensamento. É realmente um trabalho gratificante, que eu faço com uma enorme paixão, com uma enorme determinação, e agradeço por isso mesmo à Câmara Municipal de Amarante e ao Centro de Estudos Amarantinos esta oportunidade que me vai ocupar algum do meu tempo nos próximos anos, mas que eu farei com enorme gosto e uma enorme honra, como dizia desde o início. Pedro Barros, como é que vão ser estas comemorações relativas ao conselheiro António Cândido? Eu penso que as comemorações que estão pensadas e que terão como comissário o professor Luís Ramos serão umas comemorações que vão decorrer até 2022, que é a altura em que se comemoram os 100 anos sobre a morte de António Cândido, e que tem como objetivo, por um lado, juntar todas as instituições com quem António Cândido se relacionou e na qual teve um papel importante, e refiro-me ao Parlamento Português, refiro-me à Academia das Ciências, refiro-me à Universidade de Coimbra, refiro-me à Santa Casa da Misericórdia de Amarante, refiro-me ao município de Amarante, e, portanto, juntar todas estas instituições e fazer a evocação da figura, da importância do homem, do político, do intelectual, do pensador, que foi um dos nossos melhores, foi um português excelentíssimo e um amarantino excelentíssimo, que marcou uma época e que nos deixou uma obra notável, praticamente desconhecida nos nossos dias, e que nós pensamos que é urgente resgatar e, sobretudo, dar a conhecer a todos os amarantinos um vulto nacional, uma figura de referência da cultura e da política nacional. Como foi hoje aqui referido, o programa está em fase de ultimação, vai haver ao longo destes anos várias iniciativas em Lisboa, em Amarante e em Coimbra, com várias instituições, serão publicadas várias obras, feitas várias conferências, várias iniciativas e, sobretudo, tivemos hoje o privilégio de ter connosco o professor Pedro Tavares de Almeida, que se associou a esta comemoração, ele que é um dos grandes especialistas da ciência política e da história do municipalismo português, nomeadamente naquilo que diz respeito ao final do século XIX, e que vai fazer um estudo introdutório sobre aquilo que é a obra maior de António Cândido. O António Cândido doutorou-se em Coimbra em 1878, com uma tese sobre o sufrágio e sobre as listas, os círculos uninominais e as listas que permitem a eleição e a alteração daquilo que era o método eletivo em Portugal, e ele que fez uma componente de direito comparado, explicando aquilo que se fazia nos vários países da Europa e propondo soluções para o sistema português. É de facto uma obra
enorme, uma obra que há uns anos atrás teve um estudo do professor Vital Moreira em que refere que é um dos primeiros grandes trabalhos da ciência política portuguesa e que nós entendemos que deve ser recuperado, deve ser divulgado e o primeiro número será publicado numa parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e será o primeiro número da coleção dos Centros de Estudos Amarantinos. Portanto, será um grande contributo que nós queremos passar e lançar para a opinião pública, numa altura em que tem extrema atualidade, uma altura em que se discute a alteração à lei eleitoral, os vários sistemas que estão em cima da mesa e, portanto, o nosso conterrâneo António Cândido, há 140 anos, refletiu, estudou, apresentou soluções e tem um trabalho feito que seguramente nos irá ajudar nessa reflexão que tem que ser feita para os dias de hoje.